Tudo o que nós fazemos afeta a eternidade. E essa é a razão que nós precisamos viver a vida de acordo com o coração de Deus. Porque tudo o que nós fizermos nessa terra vai afetar a eternidade. Amém? Então nós estamos nessa terra, mas essa terra acaba sendo uma oportunidade de nós mostrarmos para Deus. Amém? Que nós escolhemos Ele, que nós cremos nele, que nós estamos sujeitos a abrir mão de tudo que essa terra tem para oferecer e nós vamos perseverar até o fim, porque o que Ele tem a fazer para nós, o plano dele é muito majestoso e glorioso. Isso é o que está em jogo. Amém? E aí você vê essas pessoas, o José da vida, que foi vendido pelos irmãos, que foi, amém, injustamente acusado, que passou por tudo, mas ao mesmo tempo ele não abria mão, ele servia a Deus, ele não se contaminou, ele continuou fiel. Amém? Porque ele enxergou algo além dessa terra. E ele considerou como pouca coisa o passar por desafios e aflições comparado ao peso de glória e às coisas que estão em jogo nessa história. Amém? Então, a eternidade faz você se inserir melhor nas tuas decisões, no teu conceito. Nós estamos jogando com gente grande agora. Principados, potestades. E um dos cenários que eu creio que nos ajuda a entender um pouco o que nós estamos vivendo, eu creio que é o que aconteceu no Egito. Então, imagina Moisés chegando, escolhido por Deus, e diz assim, eu estou vendo a violência, eu estou vendo injustiça, eu estou vendo pressão, eu estou vendo tudo isso. Eu estou vendo as coisas que estão acontecendo. É a mesma coisa que ele falou para Noé. Eu estou vendo a maldade, eu estou vendo a situação. E aí, algo maior. Então, Deus envia Moisés e diz para Moisés, Moisés, eu vou julgar os deuses do Egito. Eu vou mostrar para o Egito quem é Deus. Então, olha o que está acontecendo. É uma briga estelar, celestial, amém? Mundial, intergaláctica. Se eu puder dizer assim, é algo maior do que nós, amém? E nós temos o privilégio de estar do lado de Deus nessa história, e Deus vai estar dizendo para nós, anda comigo que vai estar tudo bem, amém? Mas nós precisamos ter a revelação do cenário para você dizer assim, sem Deus nós estamos perdidos. Vai sobrar uma bala perdida aí, meus irmãos. Amém? Fruto de nós andarmos nesse mundo, nesse sistema, nós vamos apanhar. Se você deixar simplesmente apanhar, e aí você diz, por que aconteceu isso? Coisas acontecem. Amém. Se nós não formos propositadamente, amém, firmemente resolvidos, como Ruth que diz, ela resolveu firme, ela estava de todo resolvida a seguir a Noemi. Esse é o termo que a Bíblia diz, de todo resolvida, porque de alguma maneira você enxerga o cenário todo, eu vou andar perto de Deus, amém? Eu vou andar perto de Deus. Então, muitas vezes, o que nos faz andar perto de Deus é a revelação do cenário que nós estamos vivendo. E quão pequeno nós somos nesse contexto todo. Então, aí vem Moisés, ele diz assim, Deus, eu mexer com isso, é gente grande. Eu vou confrontar o Egito, o faraó do Egito, a principal nação, a nação dominadora do mundo. E, meus irmãos, nós estamos vendo isso, nações poderosas. Tem nações poderosas hoje que mandam no mundo. Amém? Que fazem o que querem, acontece. E escravizam, e trancam, e criam um vírus, e mudam aqui, porque quem vai controlar o mundo? É assim que impérios sobem e caem. Então, nós estamos aqui embaixo, amém? Levando algo que você não sabe de onde veio, não é verdade? Tendo que ajustar a nossa vida, esses últimos 2 anos eu tive que fazer um monte de ajuste, mexendo aqui, porque alguém resolveu apertar algum botão em algum lugar, amém? Abriu a porta de um laboratório, amém? Alguém quis, um faraó resolveu que eu quero isso. Lembra o que aconteceu com a Jezabel e Acabe? Eu quero aquele terreno ali, que é anexo, eu quero fazer um anexo. Está do lado aqui do palácio das minhas terras.
E aí o Acabe foi lá, ele disse assim, vende aí para mim, eu te dou o que for. Aí o rapaz disse assim, mas assim, essa é a herança de família, essa terra é preciosa para mim, eu realmente não queria vender. Normal. E aí Jezabel disse para eles, quem é que manda nesse negócio, Acabe? O rei não vai atender aos seus desejos? Assim, como é que ele resolveu? Mata o cara, pega e toma a terra dele e está tudo resolvido. Amém. É isso que acontece. Amém. Toma a terra, toma a situação, agora não vai acontecer mais assim, regras mudam toda hora. Amém? E aí nós estamos aqui, por isso, meus irmãos, que quando nós entendemos o que está em jogo e a noção da eternidade, e que tem gente que passou por cenários como esse e resistiu firme, não se contaminou com esse sistema, andou com Deus, cresceu em sabedoria, aprendeu a obedecer e andar na lógica de Deus, e o favor de Deus estava sobre eles, e eles passaram por esse cenário vitoriosos, porque a mão de Deus estava sobre eles. Amém? Então, o favor de Deus é a consequência para nós que estamos entendendo o cenário e dizer assim, eu vou viver a minha vida na graça de Deus, na força do Senhor, e vou passar por esse cenário sabendo que o tamanho do grau de dificuldade que tem. Mas o meu Deus é maior e Ele vai me dar graça. E o que Deus pede de nós, não te envolve com esse mundo, porque esse mundo vai tomar o teu coração e vai perverter o teu coração. E saiba de uma coisa, vocês vão ter desafios, mas perseveram, amém? Deus é maior, amém? Deus é fiel, amém? Não desistam facilmente, amém? Porque tem uma pressão aqui, eu vou estar com vocês. Então, esse é o cenário que o povo de Israel estava lidando. E aí, Moisés chega em Israel e diz assim, pessoal, Deus ouviu o clamor do povo, Ele vai promover um grande livramento aqui. Amém? E aí Moisés, os homens que Deus levanta, começam a confrontar os principados e potestades, os governos, mas está sobrando coisa aqui embaixo, não é verdade? Praga acontecendo, e aí você pode até ver assim, os moradores lá, né, da zona norte, ou da zona sul de Israel, assim, eu não pedi tudo isso, amém? Não é verdade? Chuva de pedra, amém? Oh, Deus, amém? Tu dizes que ia julgar o Egito, e eu estou tendo que lidar com chuva de pedra, amém? Úlcera, mosca, água transformando em sangue. E o que Deus faz? Eu disse, pessoal, esse é o cenário que nós estamos vendo, porque Deus vai julgar as nações, Ele vai julgar todas as coisas, mas eu vou cuidar do meu povo, amém? E essa é a mensagem que nós temos que ter. Não te envolve, não te preocupa, não segue a mesma. Essa é a importância. A santidade e a dedicação e a nossa devoção a Deus é o que vai nos dar uma vida de vitória nessa hora. Amém. Amém? E aí, Deus diz assim, eu vou, e Deus traça todo o plano. Olha o que Ele faz. Ele diz assim, eu vou julgar, Ele diz todo o plano para Moisés, e passa o plano para todo o povo. Eu vou julgar com mão forte o Egito. Ele tem um coração duro, ele vai endurecer o coração, e ele não vai querer largar. E eu vou, apertar mais. Ele não vai querer largar, e eu vou continuar apertando. E ele não vai querer largar, e eu vou continuar apertando. E a pressão vai aumentar. E aí ele diz assim, tá, e nós, Deus? Eu vou fazer distinção entre o meu povo e os povos dessa terra. Eu vou fazer distinção entre o meu povo, a minha igreja, o meu povo. Não anda ansioso pelo que vocês estão vendo ao teu redor. Eu vou cuidar de vocês. Eu vou andar com vocês. Anda na minha presença. Anda comigo. Amém? Não te embriaga com vinho. Não te envolve com os negócios dessa terra. Mas procura conhecer a minha vontade. Remindo o tempo. Anda comigo de maneira séria, com santidade. Persevera em fazer a minha vontade nessa hora. E eu vou estar com vocês. Essas são as condições que Deus tem. Eu quero ver a disposição da nossa parte de andar com Deus. E aí Deus diz assim, eu vou fazer distinção. E nós sabemos a história. As certas pragas não caíam na parte. Amém. Certas coisas que nós estamos vendo que não vão atingir a igreja. Amém? Amém. Certas coisas que nós estamos vendo na terra não vão me atingir, não vão atingir meus filhos, não vão atingir a igreja. Amém?
Se você tiver, amém, no terreno. Deus falou, vai vir praga, vai pegar o terreno e vai vir chuva de pedra. Aqueles que temiam a Deus botaram o rebanho para baixo do telhado. Amém. Amém. Quantos de vocês já não fizeram isso? Vai vir chuva de terra, acha um posto de gasolina, fica embaixo do posto de gasolina para não afetar o teu carro. Amém? Quantos de vocês já fizeram isso? Só eu que fiz isso uma vez? Ninguém fez? Só nós dois fizemos. Vai vir, amém, tudo. Você acha cobertura, amém? É ou não é verdade? Mas Deus, tu mandou chuva de pedra. Não, eu te dei cobertura. É isso que nós vamos ver. Nós vamos lidar, vai cair 1.000 ao teu lado, 10.000 ao teu direito, vai ter pressão na terra. Mas Deus vai cuidar da sua igreja. Amém? Tem coisas que estão diante de nós que nós não fazemos ideia do que está acontecendo. Não temos ideia do que está acontecendo. E nem vale a pena tentar entender tudo o que está acontecendo. Amém? Não tenta entender o que está acontecendo no planeta. Te especializa em andar com Deus e desenvolver um amor e uma apreciação pela voz de Deus, pela palavra de Deus, por ouvir a Ele e andar com Ele. E aí Deus diz assim, eu vou fazer distinção. Então você vê várias pragas que aconteciam. Na casa, trevas no Egito todo. Amém? O que é isso? Amém? Dizem que parte da Europa vai ficar sem luz, sem energia. Não é verdade. Estou fazendo um paralelo. Tem uma pressão por energia o que está acontecendo. Não vai conseguir produzir fábricas, o calor, o aquecimento, as fábricas. Vão dizer assim, mas na empresa do irmão, amém, tinha luz. Amém. Tinha luz. Glória a Deus. Tinha luz. Amém? E aí Deus diz assim, e parte desse pacote, eu vou fazer isso, ele já disse, vai acontecer isso. E eu vou fazer, com parte que vocês encontrem favor diante do povo, dos vizinhos. O favor de Deus nessa hora é algo precioso. Amém? É algo que você vai em certo lugar e a pessoa diz, eu não sei porque eu estou te fazendo isso. Amém? Porque, logicamente, eu não deveria estar fazendo isso, eu não deveria te liberar disso, eu não deveria fazer isso. Amém? Mas, de alguma maneira, você passou desapercebido, você ganhou um extra, você fez alguma coisa. Isso se chama favor de Deus. E Jesus viveu nessa dimensão e ele cresceu nessa dimensão do favor de Deus. Então, olha o que aconteceu com Ruth. Ruth escolheu, ele viu o cenário, eu vou me apegar a Deus, estou resolvido, eu vou andar com Deus. E o que aconteceu? A mão de Deus começou a operar e ela, olha o que ela disse. Eu vou me identificar e parar no campo que me seja favorável. Ela estava procurando o favor de Deus. Amém? Onde o favor de Deus está? Amém? E aí a Bíblia diz assim, e Boaz, ela por casualidade caiu no campo de Boaz, que lidou com ela favoravelmente. Amém? Isso é a mão de Deus na nossa vida, e é isso que nós precisamos esperar o favor de Deus operando na nossa dimensão. Amém? Então, por mais que eu queria citar o contexto que nós estamos vivendo, Deus quer se mostrar favorável. Tua mercê me sustenta, me guarda, e o Senhor se mostrou ricamente favorável ao seu povo. Amém? E Jesus crescia em favor diante de Deus, diante dos homens. Então você pega a pequena Esther, órfã, sozinha, no caos. Amém? Lembra? No exílio. Nós vamos começar a perceber que o favor de Deus está presente em momentos difíceis das pessoas. Povo de Deus no exílio. Deus coloca a mão dele sobre Esther, que vai diante do rei, e o que a Bíblia diz? E a Esther encontrou favor
O rei olhou para ela assim, tipo assim, é tu. Eu não sei se era a mais linda, se era o que você quiser dizer. O favor de Deus muda tudo na nossa vida. Amém? E o que nós queremos é andar no favor de Deus, na graça de Deus, na bênção de Deus, com os olhos de Deus sobre nós. Porque o que vai acontecer é que algumas pessoas não vão conseguir e você vai conseguir. Essa é a diferença. Amém? Por que fulano de tal liberou para você e não para mim? Não sei, meu irmão. Amém? Amém? É o favor de Deus. Te dispõe a viver uma vida totalmente devota a Deus e nós vamos ver o favor de Deus crescendo e se manifestando na nossa vida. Amém? E aí Deus diz assim, na última praga, vive debaixo da cobertura do meu sangue. Então é sério isso. Se todavia alguém pecar, nós temos o advogado. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Aí o sangue de Jesus é poderoso. E nós precisamos viver nessa dimensão, nessa hora da história. Graças a Deus pelo sangue de Jesus que cobre a minha vida e cobre a minha casa. Amém? E você tem oração, graças a Deus. Senhor, cobre a minha família. Obrigado pelo teu sangue. Uma gota do teu sangue, amém, destrói, amém, confronta as trevas. Ele vai olhar e diz assim, passou pela frente porque ele viu o sangue de Jesus, amém? E ele diz, bota o sangue nos umbrais das portas. Ou seja, no meio do caos tem sempre solução quando nós estamos atentos à voz de Deus. E o que acontece? Aquelas pessoas que temiam a Deus, se colocaram debaixo da voz de Deus. E os próprios egípcios e oficiais de Faraó que temiam a Deus, e assim, sabe aquela conversa? Moisés vem diante de Faraó e diz, vai vir chuva de pedra e vai afetar todo o gado. E a Bíblia diz, os oficiais que temiam a Deus e que ouviram isso, já estavam com a experiência do que estava acontecendo, eles pegaram o celular, amém, saíram, Faraó, com licença, preciso ir no banheiro, amém. Aí ele falou, mulher, é o seguinte, vai vir coisa. Amém? Põe para dentro o gado. E ele voltava lá, Faraó. Faraó. É isso? Porque o que vai acontecer? Deus vai fazer diferença entre aqueles que andam com Ele, o favor de Deus, a graça de Deus, a capacidade de Deus de livrar, de transformar. Amém? Está na voz dEle, está na obediência, está na fidelidade a Ele. E Deus assim, tem sempre solução para tudo nessa hora. E Deus diz assim, coloca debaixo do sangue. Honra, meus irmãos, nós precisamos honrar a obra da cruz, nós precisamos, a nossa devoção à obra do Calvário, tudo que nós temos é por causa de Cristo, nós vivemos nessa vida. Por isso, meu irmão, cada vez que nós vivemos uma vida meio liberada para certas coisas, nós estamos meio que não dando valor para o que acontece. Jesus precisou morrer por causa da gravidade do pecado, senão ele não precisava ter morrido. Quando nós pegamos leve no pecado, nós estamos dizendo que Jesus não precisava ter morrido, porque não é tão grave assim. O pecado separa de Deus. Uma vez, a gente ouve tanta coisa que é uma das falas que você ouve, né? A pessoa, amém, a pessoa é uma bênção, faz tudo certo, só falta ser salvo. Não, ela só falta ser salvo, o resto não tem nada a ver. Amém. Nós nos apegamos com essas retóricas, e o diabo faz isso, você muda a retórica. E aí o que acontece? Não é tão complicado assim, só falta ser salvo, mas ele tem uma vida bem abençoada, bem tranquila. Não. E nós nos acomodamos, realmente, só falta ser salvo, é uma boa pessoa, faz tudo certo. E aí você diz assim, se for salvo, não dá na mesa, segue a vida. Como assim? Você percebe como o inimigo faz? Ele larga, ele muda o discurso só. Né?
Pecado é sério, separa. E o que acontece? Graças a Deus pela provisão, o sangue de Jesus, amém, é a provisão para nós, graças a Deus, amém. Ele diz assim: Senhor, me perdoa, lava o meu coração, perdoa o meu pecado, Deus. Eu saí dos teus, amém, dos teus planos, Senhor, me perdoa, Deus. Amém. Se nós não fazemos isso constantemente, nós estamos dizendo que Deus é um assassino, que Ele matou seu filho sem precisar. É isso que nós estamos dizendo. Nós estamos questionando o coração do nosso Deus. Ele precisou morrer por amor a nós. Amém? E o sangue precisou ser derramado para você ter acesso a Deus. E, meu irmão, isso é sério. Amém? O sangue de Jesus, não podemos pisar no sangue. O sangue é precioso. Amém? O inimigo treme não nos nossos bons costumes, ele não treme nas nossas boas condutas, nos nossos bons hábitos, no nosso nome familiar, ele treme diante do sangue, somente diante do sangue. E o que nós fazemos, Senhor, graças a Deus pelo teu sangue. Eu não tenho justiça própria, eu não tenho nada que me apegue a ti, mas eu sei uma coisa, graças a Deus, porque a graça de Deus, o amor de Deus, e o sangue de Jesus na cruz me alcançou. E agora eu posso viver ousadamente, porque nessa dimensão o favor de Deus está sobre a minha vida. Amém? E aí o pacote de Deus termina dizendo: e quando vocês estiverem saindo, eu vou fazer com que vocês encontrem favor diante dos vizinhos, e vocês vão saquear os vizinhos. Então, olha só o favor de Deus. Esse é o plano completo. O cenário é maior do que vocês estão imaginando. É briga grande. Ok? Amém? Esse é meu primeiro ponto. Nós temos que olhar a eternidade e as coisas maiores que estão acontecendo. Jesus é o nosso modelo. E Ele vai dizer, no meio desse caminho, existe um caminho que Deus tem para nós. Amém? Mas vai requerer de nós obediência, nos separarmos desse mundo e escolhermos a Deus. E é nesse contexto que nós vamos encontrar o favor de Deus. Amém? Então, olha Ruth. O que fez? Eu queria concluir com isso. O que fez? A Ruth acertar o campo de Moás. Amém. Amém. Foi sorte, casualidade. Amém. O que faz você chegar para o teu vizinho e dizer assim: olha o seguinte, vocês estão vendo todo o caos que está acontecendo aí, né? E Deus, parte da instrução de Deus é que Ele me dissesse: eu quero tudo que tu tiver aí, depósito de ouro, prata, roupas, vestimentas, nós vamos precisar para a jornada, não sacrificar a Deus. E eu falei assim: tá, não, tudo bem. O que faz as pessoas dizerem: tá, não, tudo bem, toma. Deus, olha o que está em jogo. Deus tem um plano, e Ele diz: eu vou fazer com que, à medida que vocês se renderem aos meus planos, eu vou fazer com que vocês encontrem favor na jornada. E eu vou abrir porta onde não tem porta. Eu vou fazer com que as pessoas se tornem favoráveis em situações desfavoráveis. Eu vou entrar em cena. E Ele diz assim: e Deus diz assim: eu vou fazer com que vocês, povo de Deus, encontrem favor diante dos homens, E você vê o que Jesus está falando. E Jesus crescia em favor diante de Deus e diante dos homens. Tem coisas ao nosso redor que vão trabalhar a nosso favor. Amém? Quando nós estivermos escolhendo Deus. Amém? Onde você precisa encontrar o favor de Deus? Favor de Deus com um advogado, favor de Deus com um juiz, favor de Deus com um banco, favor de Deus com finanças, favor de Deus com isso. O que você precisa, não se preocupe. Teu desejo é, anda com Deus e Deus vai fazer com que as coisas funcionem. Amém? Eu queria, mais finalizando, ler o Gênesis 37, que é uma das partes interessantes, e uns exemplos bons nessa área, que é a vida de José, só para citar.
José foi vendido a uma caravana que ia para o Egito. Que caravana que você vai ser vendido? Tudo tem a mão de Deus, meu irmão. Que trabalho que Deus tem para você? Tudo tem a mão de Deus. Tudo tem a mão de Deus. Tudo tem a mão de Deus. Um Deus que trabalha, amém? E move nas situações. Ele é vendido. Aí todo aquele cenário extremamente adverso, amém? Vendido pelos irmãos, e assim termina o capítulo 37. E aí no capítulo 39, diz assim: José foi levado ao Egito, Potifar, oficial de Faraó, comandando a guarda, comprou dos ismaelitas. Amém. Ele podia ter sido comprado, amém, pelo açougueiro do restaurante tal, dono do restaurante tal, ao sul do Egito, amém, que você nunca mais ia ficar sabendo de José. Nunca mais ia ficar sabendo de José. Mas a mão de Deus estava sobre ele. E aí ele cai na casa de Potifar. E olha o que diz: o Senhor era com José. O Senhor era com José. O favor de Deus estava sobre José. A mão de Deus estava sobre José. Amém? Num cenário extremamente negativo e adverso, complicado. Mas o que Deus diz? Se você vive uma vida íntegra e não se contamina, o que aconteceu com José? Na hora do teste da pressão, da esposa de Potifar, não se dobrou e ele perseverou em temer e seguir a Deus. O favor de Deus. Essas duas realidades presentes são as condições para que o favor de Deus esteja continuamente se movendo na tua vida. Amém? Eu vou ser fiel até o fim, eu vou servir a Deus, não importa o tamanho dos desafios que aparecerem, as pressões, eu vou andar, eu vou perseverar em seguir a Deus no meio dos desafios. Amém? Por que a Bíblia diz persevera? Porque as situações que nós vamos enfrentar vão querer que a gente desista. Amém? Quando você ouve Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, que diz assim: orai sem cessar, em tudo dai graças e regozijai-vos sempre. Por quê? Porque as situações que você vai viver, você não vai querer orar, você não vai querer se alegrar e você não vai querer dar graça em tudo. Então ele tem que instruir você, em tudo dai graças, orai sem cessar. Amém? Essas palavras de Deus significam que as situações que nós vamos enfrentar, elas vão exigir de nós ao contrário, elas não vão querer, nós vamos precisar, eu vou dar graça a Deus nessa situação, amém? Eu vou viver para Deus, agradar a Deus, eu vou me alegrar nele, amém? Eu vou orar, eu vou me alegrar, eu vou dar graça em todas as situações. E essas são as condições que põe você no cenário de Deus e faz com que esta parte da corrida, amém? Esse aí vai correr, vai terminar a parte dele. E o favor de Deus está sobre ele. Vendo que o Senhor era com ele, tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava, logrou José mercê. Olha o que acontece. Graça e favor perante ele. Então olha o que acontece. Eu vou fazer com que você encontre favor diante do teu patrão. Favor diante do teu concorrente, favor diante dessa situação, favor diante do governante, favor diante do teu sócio, favor diante do teu colega. Eu vou fazer. E o que acontece? Por alguma razão, Deus fez com que ele encontrasse favor e ele agiu favoravelmente a ele. Quem é que vai pegar um escravo vindo de fora e vai dizer, assume toda a minha casa? Só a mão de Deus faz esse tipo de coisa. E meu irmão, essa é a maneira que a igreja vai ser triunfante e vai viver nesse cenário. É a mão de Deus e o favor de Deus operando. E eu oro, e eu declaro, insisto e eu rogo, amém, e eu clamo a Deus e eu declaro sobre a tua vida, amém, que seja um tempo onde você experimente o favor de Deus na tua vida. Amém? Abundantemente o favor de Deus na tua casa, na tua vida. E você pode ler tudo o que está escrito aqui. Versículo 21, quando ele foi para a prisão,
E você percebe o favor de Deus em situações difíceis e adversas. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno. Ele deu mercê. Amém. Mercê diante do carcereiro. Amém. Mercê diante... Onde você precisa, favor. Amém. Mercê, favor. Eu vou fazer com que você encontre uma situação favorável diante de alguém que não deve nada para ti, não é obrigado a fazer nada. Potifar não era obrigado a fazer nada, o carcereiro não era obrigado a fazer nada, ganhei mais um preso, não incomoda. Eu falei, alguma coisa, esse preso, ele é um preso diferente, ele tem melzinho. Amém. Tem uma da definição de favor é o seguinte, é isso, você está coberto de mel, amém. Tem alguma coisa, amém, alguma coisa você sente assim, mas, amém, gostei de ti, amém. Quem sabe você assume esse negócio, eu disse, como assim, amém. Favor de Deus, fala para o teu vizinho, favor de Deus, amém. Eu declaro sobre a tua vida o favor de Deus, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre tudo que você tem, favor de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele e te dê favor nas circunstâncias. Nessa manhã, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que o Senhor seja gracioso, misericordioso, favorável a ti. E pegue as situações onde você vive e manifeste o favor dele diante de Deus e diante das pessoas que você tem que lidar. Que o Senhor sobre ti levante o rosto de favor e te dê paz. Amém? E Salmo 67, para nós concluirmos. Seja Deus gracioso para contigo. Então eu encerro essa manhã orando para que o favor de Deus seja sobre a tua vida. À medida que você te insere nesse cenário mundial e global e eternidade, e vive à luz da eternidade, que você manifeste na terra o favor de Deus. Seja Deus gracioso. Mostre o seu favor, sua graça, e te abençoe. E faça resplandecer sobre ti o rosto dele. E na semana que você tem, no caminho, na jornada que você está trilhando, no momento que você está trilhando da tua vida, da tua casa, da tua família, nesse momento, você, de novo, nessa manhã, renove o teu desejo, o teu coração, de Senhor, onde tu quiseres, o teu Deus é meu Deus, onde tu quiseres, eu irei. E eu vou viver uma vida resolvida de servir a Deus. E que você encontre nessa jornada o favor dele em coisas, em áreas que você não faz a mínima ideia. Você diz, só pode ser o favor de Deus, só pode ser a mão de Deus isso. Amém. Para que se conheça na terra o teu caminho. E em todas as nações. E é interessante que o favor e a bênção de Deus sobre a tua vida. E o cenário, todas as nações da terra vão ser afetadas por essa realidade. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se, exultem as entes. Louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto. E Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que o favor de Deus, amém, esteja sobre a tua vida. Nessa semana, no final desse ano, nesse ano que nós temos diante de nós, e no momento que você vive e na situação que você se encontra. Amém. Em nome de Jesus.